Pessoal, vamos para a primeira questão. Durante a construção de uma ponte pela engenharia militar, o sargento responsável observou que a máquina que preparava concreto enchia uma coluna seguindo a função apresentada abaixo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é copiar a função que ele deu. Depois eu verifico o que significa essas informações. Então eu vou copiar VT igual a 2 que multiplica, abre parênteses, 2 elevado a T sobre 12 menos 1. Agora vamos tentar entender o que significa essa informação aqui. Sendo V o volume preenchido em metros cúbicos. Então a letra V significa volume. Eu vou colocar concreto em um recipiente. Então a letra V significa o volume em metros cúbicos. E a letra T significa o tempo em minutos. T, tempo que eu demoro para conseguir encher o reservatório de concreto. Assinale então a alternativa que indica o tempo necessário para o preenchimento do volume igual a 14 metros cúbicos. Então vamos fingir que eu tenho um recipiente aqui para encher de concreto. E aí vai demorar um tempo para eu conseguir encher. E a pergunta é, se eu conseguir colocar 14 metros cúbicos lá dentro, demora quanto tempo? Então eu vou substituir o volume por 14. Vou fazer isso agora. É igual a 2 vezes 2 elevado a T sobre 12 menos 1. Se ele fala lá na prova que o volume é 14, você vai substituir um V de volume por 14. Esse 2 está multiplicando. E o inverso da multiplicação é a divisão. Então vai ficar 14 sobre 2. Aí repete 2 elevado a T sobre 12 menos 1. O 14 dividido por 2 dará 7. É igual a 2 elevado a T sobre 12 menos 1. Esse menos 1 se junta ao 7 positivo. Eu vou escrever aqui embaixo, então vai ficar 7 mais 1 é igual a 2 elevado a T sobre 12. Se você somar, 7 mais 1 dará 8. É igual a 2 elevado a T sobre 12. Fatora o 8, que é 2 ao cubo, é igual a 2 elevado a T sobre 12. As bases são iguais. Se as bases são iguais, esqueça as bases, pega o expoente. T sobre 12 é igual a 3. Sinal de igual separando duas frações, eu vou multiplicar cruzado. T vezes 1T, 12 vezes 3, 36. Então demora um tempo de 36 minutos para você colocar o volume de 14 metros cúbicos de concreto dentro do recipiente. Demora um tempinho, 36 minutos. Questão número 2, para revisão para prova de recuperação. Em um laboratório de química, trabalham 7 químicos. Então, eu vou escrever isso aqui. Eu tenho químicos, são 7 químicos. Aí o exercício diz que esses 7 químicos, eles trabalham 8 horas por dia. Escreva assim, horas por dia. Eles trabalham 8 horas por dia. E o que eles fazem nessas 8 horas por dia? Eles produzem 420 frascos. Vou escrever frascos, 420. Aí o exercício continua. Quantos químicos serão necessários? Não sei, vou chamar de X. Quantos químicos são necessários para produzir 600 frascos
Antes eram 420, hein? Agora são 600 frascos dessa substância com 10 horas de trabalho por dia. Antes vocês trabalhavam 8 horas por dia, agora vocês trabalham 10 horas por dia. A situação de vocês piorou muito, porque vocês vão ter que produzir mais frascos e infelizmente vão ter que trabalhar mais horas por dia. O que você vai fazer na prova de recuperação? Você vai circular informação que tem letra, que você está procurando, e vai comparar com as outras, uma de cada vez. Faz assim, ó, 7 químicos fazem o serviço trabalhando 8 horas por dia. 7 químicos trabalhando 8 horas por dia fazem o serviço. Se eu aumentar o número de horas por dia para 10, por que eu estou escravizando vocês? Agora vocês vão trabalhar mais horas por dia. É para contratar menos químicos. Então o empresário pensa assim, ele faz vocês trabalharem agora 10 horas por dia, mais horas por dia, para contratar menos funcionários. Então você vai escrever aí na hora da prova que é inversamente proporcional. Aqui que você vai fazer agora? Você vai pegar químicos e comparar com frascos. 7 químicos fazem 420 frascos. Não, agora não. Agora eles vão ter que fazer 600 frascos. Eu aumento o número de frascos, vou ter que aumentar o número de químicos. Então, aumenta a produção, vai ter que aumentar o número de funcionários. Combinou. Aumenta de um lado, aumenta do outro. Você vai escrever diretamente proporcional. O que você vai fazer durante o cálculo agora? Você vai isolar quem tem letra, isola no primeiro membro e multiplica as outras frações no segundo membro. Aqui está escrito inversamente. Inversamente, inverta, vai ficar 10 sobre 8 vezes, aqui está escrito diretamente, então repita, 420 sobre 600. Para facilitar a minha vida, olha o que eu vou fazer. Eu vou cortar o zero de cima com o zero de baixo. Eu vou cortar esse zero de cima com o zero de baixo. Aí fica mais fácil o meu cálculo, simplifico os zerinhos. Então vai ficar 7 sobre x é igual a 1/8 vezes, quanto que é 42 dividido por 6? 42 dividido por 6 dá 7. Então divida. Continuando o cálculo, eu tenho 7 sobre x é igual a, multiplico de cima com de cima, 7 vezes 1, 7, sobre 8, ó. Sinal de igual separando frações, eu multiplico cruzado. Sinal de igual, hein? 7 vezes x, 7 vezes 8, 56. Pronto. 56 por 7. A resposta, 8. Agora serão necessários 8 químicos. Prontinho. Continuando a revisão para a prova de recuperação, nós temos o lucro obtido com a venda de um determinado produto é representado pela função quadrática Rx igual a menos x ao quadrado mais 40x. Eu vou anotar essa formulazinha, essa função. Rx é igual a menos x ao quadrado mais 40x. Onde x é a quantidade de produto. Por favor, me lembrem, tá? X é a quantidade de produto. Enquanto o R é receita, é dinheiro, é lucro que entrou para você. Faz sentido, veja aqui, ó. A receita depende do número de produtos. Se você for empresário algum dia,
você vai saber que o dinheiro, a receita que entra no caixa, depende, está em função do número de produtos que você vende. É correto afirmar que as quantidades a serem comercializadas para atingir a receita máxima e o valor da receita são... O que ele está te perguntando? Ele está te perguntando isso aqui, ó. Qual deve ser o valor do dinheiro máximo que você vai receber e qual deve ser a quantidade de produtos que você deve vender para ter a receita máxima. O que você vai olhar? Olha aqui, por favor, que é uma função do segundo grau. Se é uma função do segundo grau, o gráfico é uma parábola. E olha aqui rapidinho, o valor de A é negativo. Então eu já sei que a parábola ela será voltada para baixo. Função do segundo grau, parábola. O valor de A é negativo, parábola voltada para baixo. Parece uma montanha que você vai escalar numa trilha. Se parece uma montanha, você vai achar o vértice, que é o ponto máximo, o ponto mais alto. Olha aqui rapidinho, se é um ponto mais alto, adivinha? Você vai achar o X, o vértice, você vai achar o Y do vértice. Aí agora a gente vai determinar qual é o valor do X do vértice. X do vértice representa a quantidade de produtos que eu devo vender para ter o lucro máximo. O Y do vértice está representando o lucro máximo. Então vamos calcular a quantidade de produtos que eu devo vender para ter o maior lucro possível. X do vértice é menos B sobre 2A. X do vértice é menos B, o valor de B que acompanha X vai ficar menos 40, sobre 2 vezes A, o valor de A é que acompanha X ao quadrado, menos 1. Então nós teremos X do vértice é menos 40 sobre menos 2. Menos dividido por menos dará mais. 40 dividido por 2 dará 20. O que significa essa resposta? Significa que eu devo vender 20 produtos, vou substituir aqui por 20, para ter o lucro máximo. Agora, qual é a segunda pergunta? A segunda pergunta é: qual é o lucro máximo? Vamos substituir na função receita, está escrito aqui. Receita da minha empresa depende do número de produtos. O número de produtos é 20. Então a receita depende de 20 produtos. Substituindo na função vai ficar menos x ao quadrado. O x é a quantidade de produtos vendidos. Então vai ficar menos 20 ao quadrado. Continuando, mais 40 vezes. O que representa o X? A quantidade de produtos que eu devo vender para ter um lucro máximo. Nesse caso é 20. Então vai ficar 40 vezes 20. Resposta: receita depende de 20 produtos é menos 20 vezes 20, 400. Mais 4 vezes 2, 8. Copia os dois zeros. Então, se eu vender 20 produtos, eu vou ter uma receita de 800 menos 400. 400 reais. Pontinho. Continuando a revisão para a prova de recuperação, o iFood modificou o consumo e os hábitos de trabalho. Por exemplo, no que se refere a valores recebidos pelos entregadores, o aplicativo paga na cidade de Anápolis R$ 6,40 para cada retirada de alimento. Então, só o rapaz ir lá no McDonald's e retirar o seu lanche, o lanche que você pediu,
ele vai ganhar 6,40. Então eu vou escrever aqui, retirar. Só para retirar da loja, ele ganha R$ 6,40. Continuando. Esse rapaz, que é o entregador do iFood, ele vai ganhar R$ 3,60 por entregar na sua casa. Então ele bateu lá na porta e entregou o lanche do McDonald's para você. Esse rapaz ganha por entrega feita. Então eu vou escrever aqui, entrega, ele ganha R$ 3,60. Agora ele também ganha para cada quilômetro rodado. Faz sentido. Enquanto mais quilômetros ele rodar no iFood com a moto dele, mais ele deve receber. Ele ganha R$ 5,10 por quilômetro. Então eu vou escrever isso aqui, ó. Para cada quilômetro que ele rodar na moto, ele vai ganhar R$ 5,10. De acordo com o texto, a função que relaciona a quantidade de quilômetros percorridos X. X, anoto, que é a quantidade de quilômetros que ele percorreu, com o valor em reais pago pelo aplicativo. Então, o valor Y é o valor que o rapaz recebe do iFood. Aí ele está perguntando para você qual é a função que representa o quanto o entregador vai receber com uma entrega. Escreva assim, ó, o rapaz recebe por retirar o seu lanche lá da loja, lá do McDonald's, R$ 6,40. Mas o rapaz, que é o entregador do iFood, ele também recebe por ter entregue na sua casa o lanche, R$ 3,60. São valores fixos que ele recebe por retirar da loja e depois por entregar na sua casa. E olha o que é o valor variável, R$ 5,10 por quilômetro rodado. Então escreva, ele também recebe R$ 5,10 por quilômetro rodado, quilômetro é o X. Então a resposta será, somando 6,40 mais 3,40. 6,40 mais R$ 3,60 dá R$10, prontinho, mais R$ 5,10 por quilômetro rodado, que é o X. Então o que você vai fazer nesse exercício? Você vai somar a parte fixa, que é 6,40 por pegar na loja o lanche, mais a outra parte fixa é 3,60 por entregar na sua casa. Soma, mas tem a parte variável, a parte que depende da quilometragem rodada, que é R$ 5,10 por quilômetro rodado, que é X. Ele pediu só a função, acabamos aí. Pessoal, a questão número 5, revisão para a prova de recuperação EO. Um professor distribuiu sua coleção de 580 livros. Eu vou anotar aqui. O professor está com 580 livros e vai distribuir entre os seus alunos. Um aluno é o gulosão, que tem 7 anos de idade. Depois é o marmita, que tem 10 anos de idade. E tem o pastor, que tem 12 anos de idade. Então o professor tem esses livros, 580, e vai dividir com os seus alunos. Atenção na hora da prova, se a distribuição foi feita em partes diretamente proporcionais às idades de cada um. O que significa diretamente proporcional? Significa que quanto maior a idade do aluno, mais livros ele vai ganhar. Enquanto menor a idade do aluno, menos livros ele vai ganhar. Quantos livros o pastor recebeu a mais que gulosão? Então vamos lá.
deixa eu identificar, o gulosão tem 7 anos, então eu vou escrever aqui, o gulosão vai receber uma parte diretamente proporcional a 7. Mas e o aluno marmita? Marmita tem 10 anos, então ele vai receber uma parte diretamente proporcional a 10. E o pastor é o aluno mais velho, pastor tem 12 anos, então ele recebe a parte diretamente proporcional a 12. Se eu somar o que os 3 meninos vão ganhar de livros, vão ser 580. Só que se eu somo os numeradores, tem uma propriedade de proporção que diz que eu posso somar também nos denominadores. Vamos somar. 10 mais 7, 17. 17 mais 12. Somo. 17 mais 12. 7 mais 2, 9. 1 mais 1, 2. Então essa soma dará 29. Prontinho. Agora, o que você vai fazer para resolver na prova esse exercício bem fácil? Ele está perguntando do pastor e do gulosão. Então, eu vou trabalhar só G de gulosão e P de pastor. Faça gulosão de um lado, quem não tem letra do outro. Só uma dica. Aqui os 58 dá para dividir por 29, então 580 também dá para dividir por 29. O 58 é o dobro de 29, o dobro, então 58 dividido por 29 dá 2. Aí eu repito o zero do 580. Multiplico cruzado, sinal de igual entre frações. Então vai ficar G vezes 1 é G, 7 vezes 20, 140. Então escrevo, o gulosão vai receber 140 livros. E o pastor? Vamos para o pastor. P de pastor. E do outro lado, quem não tem letra, mas eu já fiz esse cálculo. 580 dividido por 29 dá 20. Então eu vou fazer de novo, já está pronto esse lado aqui. Agora é só multiplicar cruzado. Teremos pastor vezes 1 pastor, 12 vezes 20. 12 vezes 2 é 24, aí eu repito o zero do 20. Então o pastor receberá 240 livros. Quantos livros o pastor recebeu a mais que o gulosão? Pastor 240 menos o aluno gulosão 140. Ao subtrair, você vai achar a resposta 100 livros. A pergunta é: quantos livros o pastor recebeu a mais que o gulosão? 240 menos 140, 100 livros a mais. Terminando a revisão para a prova de recuperação GO, o lucro L representa o lucro, hein? O lucro L de uma empresa com a venda de notebooks é modelado pela expressão. Eu já vou copiar a expressão que ele me deu, que é LX igual a 2000x mais 20x ao quadrado. Sendo x a quantidade de notebooks. Me lembrem, x é a quantidade de notebooks que você vai vender. E L representa o lucro. Olha o que está escrito aqui. Está escrito que o lucro que eu tenho depende da quantidade de notebooks que eu vender. Faz sentido. Venda mais notebooks, você terá um lucro maior, né? De acordo com esse modelo, o lucro obtido com a venda de 20 notebooks em reais é igual a... Então escrevo, lucro depende da venda de 20 notebooks. Você vai substituir o X, que é o número de notebooks, por 20. Escreva aí, 2000 vezes X.
O X é o número de notebooks, que é 20. Mais 20 vezes X ao quadrado é o número de notebooks 20. Então escreva 20 ao quadrado. Então o lucro depende da venda de 20 notebooks. Será 2 vezes 2, 4. Repete. 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Mais 20 vezes 20 é 400. Prontinho. Lucro com a venda de 20 notebooks é 40 mil. Mais, se você multiplicar 2 vezes 4, dará 8. Repete 1, 2, 3 zeros. A resposta final, terminamos o exercício agora. Lucro com a venda de 20 notebooks será 40 mil mais 8 mil, que dará 48 mil reais. Resposta: 48 mil reais é o lucro obtido com a venda de 20 notebooks.